Shalom, shalom, 21 do dia outubro do ano 2022, 21/10/2022, à tarde com a Torá, no dia 26 de Tishrei, 5782. Estamos aí, nos preparando para o sagrado dia do Shabat. Hoje, sexto dia da semana, sexto dia para o Shabat. Ao pôr do sol de hoje, estaremos então adentrando no sagrado dia do Shabat. E nós estamos no sexto dia da semana, que corresponde ao sexto dia, da nossa leitura, a sexta aliá, do início dos nossos estudos de Torá, Bereshit, o primeiro livro dos 5 livros da Torá, bem como estamos aí no início, na primeira aliá. Deixa eu pegar aqui um dado em um pequeno barulho, mas beleza. Então vejam bem, quando nós encerramos aí na terça-feira em Simchat Torá, Alegria da Torá, e fizemos a leitura da última porção, do ciclo 5782, a Parashá Vezot Haberahar, foi a 54ª porção. Então, ao concluirmos, nós estudamos durante o ciclo do ano 5782, 5.813 versículos que correspondem aos 5 livros da Torá. E agora nós estamos iniciando um novo ciclo, e pela graça e a misericórdia de Hashem, se Mashiach não se revelar a qualquer momento, pois ele está para se revelar a qualquer momento mesmo, e que seja para agora mesmo, amém, vem amém. Então, caso isso não aconteça, ao chegar no final do novo ciclo, 5783, nós estaremos aí então, também pela graça bendita de Hashem, renovando os estudos e o conhecimento de 5.813 versículos dos 5 livros da Torá. Baruch Hashem, Tá vendo só como que é fácil estudar? É muito bom, O estudo é algo precioso, maravilhoso, ok? A partir do pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar no chamado Shabat Bereshit, que é o primeiro Shabat no início do novo ciclo dos estudos de Torá. Obviamente, o primeiro livro, Gênesis, que é popularmente conhecido, mas no original hebraico é Bereshit. E nós temos então o primeiro livro e a nossa primeira porção. A nossa primeira porção do novo ciclo tem o nome do próprio livro, Bereshit. Então, é por isso que o primeiro Shabat em que estamos no início do novo ciclo dos estudos de Torá, obviamente, a porção chama-se Bereshit. Então, esse Shabat, ele é chamado de Shabat Bereshit. Então, o que significa isso? Significa que é o Shabat do princípio, no princípio, o princípio, que significa que é o princípio do novo ciclo que temos pela frente o ano todo. E o que tem isso a ver conosco? O que significa isso? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, baseado nas palavras dos sábios do povo Israel. Ok? Aguarda aí, não sai daí, tá bom? Então, nós vimos também que nesse Shabat Bereshit, um costume ashkenazita que é incluído na Minhá, ou seja, a prece da tarde, do sábado, portanto, amanhã à tarde, é acrescentado o Salmo 104, que é chamado de Barehi Nafshi, que fala sobre a beleza da criação, e é acrescentado 15 salmos, Esses 15 salmos que tem o refrão Shir Hamalot, Então, são os salmos 120
até o Salmo 134, né? Então vejam bem que o Salmo 120 a 134, todos eles têm no início, né, do Salmo, né, e no início do Salmo, a expressão Shir Hamalot, que nos fala exatamente sobre a questão, um cântico de ascensão. Então o Salmo 120, né, ele começa Shir Hamalot, El Adonai Batsarata Likarat Vayaneni, ou seja, um cântico de ascensão. Em minha angústia clamei ao Eterno e ele me atendeu. Então, temos aí 16 salmos para serem acrescentados no Shabat, certo? Durante até o Shabat que antecede o Pessah, né? Como os mestres dizem, né? Se nós tomarmos conta, consciência, entendermos a preciosidade, o poder que há em leitura dos salmos, então, sem sombra de dúvidas, nós faríamos recitação constante de salmos. Por isso que nós temos aí dentro do calendário judaico, não o gregoriano, ok? Seguindo o calendário judaico, né? Então vejam bem, hoje nós estamos no dia 26 de Tishrei. Então, pelo calendário judaico, hoje, dia 26, a leitura do salmo de hoje é o Salmo 119, que vai do verso 97 até o verso 176, aí completa o Salmo 119. Então, o Salmo 119, ele foi dividido dentro do calendário judaico em duas partes, né? Então, no dia 25, que foi ontem, foi lido a primeira parte do Salmo 119, verso 1 a 96. Hoje, dia 26, foi lida a segunda parte, que é os versos 97 a 176, ok? Então vejam bem que dentro do calendário judaico, nós temos as leituras diárias de salmos. O momento propício para se fazer a leitura dos salmos é exatamente após o encerramento das leituras, aliás, após o encerramento das preces da manhã. Aí você termina as preces da manhã e já entra automaticamente na leitura dos salmos do dia, né? Alguns têm o costume de fazer a leitura logo após o cântico diário, né? Ou seja, o importante é fazer a leitura dos salmos. Aí, por exemplo, você fala assim, puxa vida, eu não tenho tempo para fazer as preces e a leitura dos salmos na parte da manhã. Então se propõe a fazê-lo antes do pôr do sol, ok? A leitura diária de salmos. Então antes do pôr do sol, se propõe a fazê-lo, que isso é muito importante. Fortalece a tua alma divina, a alma animal vai cada vez mais sendo trazida para a luz, e a escuridão da alma animal vem para a luz e ela vai brilhar, certo? E todas as suas boas qualidades serão somadas com a alma divina, e então você terá muito mais liberdade, ousadia, coragem, etc. e tal, para poder expandir o nome de Deus, a sua unidade, a sua unicidade, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu nem morreu, que não é homem nem filho do homem, ele é o único Deus, o único Criador, o único Salvador, certo? Então, por isso, é importante, né, principalmente você adquirir o livro de Salmos, ok? O livro de Salmos é muito importante. E aí você vai encontrar aí, no início do livro, exatamente o que? O calendário de leitura diária, né? Apesar que, infelizmente, você está vendo aí como um espelho, né? Por causa da posição da câmera, né? Mas é só para mostrar que tem aí realmente a questão do calendário que você pode fazê-lo, ok?
Então isso daí é muito bom, sem sombra de dúvidas, né? Também tem, né, algumas pessoas usam o costume, por exemplo, de ler o livro de Salmo em uma semana. Também tem um calendário aqui para a pessoa que fala assim, não, eu vou ler o livro de Salmo em uma semana. Então, também tem aqui, no primeiro dia da semana, Salmos de 1 a 29, e assim depois vai sucessivamente durante os 7 dias da semana, ok? E aqueles que fazem a leitura do Salmo, né? Através, não da semana, mas pelo mês, né? Então, vai aí fazendo a leitura dos Salmos durante um mês, né? Não resta dúvida que é opinião pessoal, ok? Você pode ter a sua e você toma a sua decisão, sem sombra de dúvida. Mas é uma opinião pessoal, né? Fazer a leitura compassadamente, né? Faz as preces diárias, etc. e tal, e fazer a leitura dos salmos de forma compassada durante o mês, eu acredito que as pessoas elas tenham mais assim conexão com a leitura, né? Dá para ler de forma mais compassada, né? E nesse sentido aí vai se tornando mais fácil, por assim dizer, de poder gravar realmente as palavras de Salmos, né? Então, quando você vai fazer sua prece espontânea e você tendo muito a assimilação dos Salmos, obviamente nada impede de você expressar do seu coração as palavras de Salmos que você guardou na sua mente, no seu coração, e ao fazer a sua prece espontânea, voluntária, você expressar muitas coisas que estão dentro dos Salmos, né? Então é muito bom, é muito importante sobre isso daí, ok? Então vejam bem essa questão do Salmo 104 mais os 15 salmos, né, que a partir de amanhã é acrescentado na liturgia judaica, literalmente falando, os judeus assim o fazem, né? Aí nós, Benenua, podemos fazer? Não tem mal algum, pode fazer, não restam dúvidas, né? Você poder fazer isso todos os sábados à tarde, até o sábado anterior a Pêssar. Este é a prática judaica que o nosso irmão mais velho faz, ok? Então, essa questão aí. E por que os 15 salmos, né, são acrescentados aqui, nesse sentido, Salmo 120 a 134? Os nossos sábios falam com respeito a Sukkah 53a, eles dizem da seguinte forma: quando Davi cavou os alicerces do altar, ele atingiu o abismo, a profundidade. Vejam a dimensão em que Davi estava cavando os alicerces do altar, que ameaçou subir e inundar o mundo inteiro. Davi então escreveu o nome de Deus, o tetragrama, e atirou nas profundezas, e o abismo então recuou 16.000 amot. Quando Davi viu que o abismo tinha descido para muito longe, ele o selou e disse: quanto mais perto da superfície o abismo ficar, o abismo aqui não é o abismo no sentido, né, aquele abismo no sentido negativo, né, abismo, inferno, aquelas coisas todas lá, não é isto, né? Lembram que no dilúvio, nós vamos ver daqui mais uns dias, né, sobre a questão do dilúvio, os abismos se abriram, quer dizer, as fontes das águas nas profundidades da terra, abismo, profundidade, se abriram e as águas subiram, além das torrentes, né, das trombas d'água e companhia limitada que desceram dos céus, também os abismos, as profundezas da terra se abriram as suas fontes e as águas vieram de cima e subiram debaixo nos dias do dilúvio. Então é nesse sentido, ok? Então, quando Davi viu que o abismo tinha descido para muito longe, e ele o selou e disse: quanto mais perto da superfície o abismo ficar, melhor para a irrigação da terra. Então ele recitou os 15 salmos de Shir Hamaalot, e o abismo retornou 15.000 amot para cima,
Assim, esses 15 salmos fornecem meios para a existência do mundo inteiro, pois sem eles não haveria água e todos morreriam de sede, ok? Então, por isso, né, dentro desse aspecto aqui, nós temos isto concernente ao Shabat Bereshit, ok? É o nosso Shabat que vai começar ao pôr do sol de hoje, né? Então, hoje o acendimento das luzes, né, as duas luzes de Shabat, se darão às 17 horas e 54 minutos. É o horário do acendimento das luzes de Shabat, ok? E a Havidalah amanhã se dará às 18 horas e 49 minutos. 18 horas e 49 minutos de amanhã é a Havidalah, ok? Daqui a pouco nós vamos falar aqui, segundo o que os nossos mestres trazem, com referência no início, uma moradia para Deus, né? E vamos ver aí ensinamentos preciosos nesse sentido. O nosso Shalom de hoje vai para o Joel Silva, 63 Canoas, Rio Grande do Sul. O Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. Ao casal Maristela e Ronaldo Pereira, da cidade Raul Soares, Minas Gerais. Nanúzia Ferreira, Eduardo Rezende, Goiânia, Goiás. Tamar, Eunice Lorete, Rio de Janeiro. Do grupo Ben Noar e Bat Noar, temos lá a Alessandra Sato de Souza, Claudemir Jesus da Silva, Israel Oliveira, o Fábio Alexandre, o Carlos Henrique Guimarães, a Letícia Camargo, Maíra Souza, Rolane Conceição. E temos aí também o nosso Shalom para o Marcelo Shalom de Belém do Pará, o Arnaldo Silva Piauí, Paula Alessandra de Souza de Diadema, Grande São Paulo, a Francidedinei, né, Caetano, e o casal, né? E Marci Barbosa, lá do Acre, Rio Branco, né? Rio Branco é a capital do Acre, ok? Lá de Rio Branco, né? O estado é o Acre aí, ok? Baruch Hashem. Estamos aí com a Inês Martins, aqui de Pirajuí, região de Bauru, a Vânia Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região aqui, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, foi a primeira a estar aí conectada em A Tarde com a Torá, Baruch Hashem. A Marli Istael, de Vitória, Espírito Santo. Quem mais está por aí? Temos aí, quem mais? Dá um shalom aí, pessoal, que aqui a câmera aqui está limitada a me dar apenas alguns nomes, né? Dando um shalom, falando alguma coisa, aparece o nome aqui para mim. Apesar que nem sempre aparece, eu não entendo essa questão de tecnologia aqui, misericórdia. Leonor Castão Sachete, acho que eu falei certo o seu nome, né, Leonor? Mora em Sorocaba, né? Mas a sua cidade natural é de Novo Horizonte, São Paulo. É a Leonor Castanho, acho que é Castanho, Sachete, né? Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Dá um shalom aí, gente. Quem não foi citado o nome aí, ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos na nossa sexta aliá, na nossa sexta leitura, né? E então nós temos aí capítulo 4, a partir do verso 23, até o capítulo 5 e o verso 24, ok? Então, Baruch Hashem por isso daí.
A nossa leitura, né, continua aqui sobre a questão dos descendentes de Caim, e na sequência nós temos aí a questão de Sete, ou Chet, que veio, né, que nasceu substituindo aí de certa forma, por assim dizer, a Hevel, Abel, né? E aí nós vamos nessa sequência de Sete e seus descendentes, né? E vamos aí até o capítulo 5, né? O verso 24, onde nós temos aí a questão dessa descendência, e amanhã nós estaremos concluindo essa descendência aqui que vem no princípio, né, no começo, ok? Teremos uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o tema da nossa live aí, que é a grandeza das pequenas coisas, né? Muitas vezes nós não damos certas importâncias, né, a pequenos atos, pequenas palavras, pequenas atitudes, né? E então aí fica difícil, né? E a gente precisa aprender a valorizar realmente isso daí, ok? Então, corrigindo aqui o nome da Leonor, né? Então é Leonor Castanho Saquete, ok? Então tá corrigido, Leonor. Baruch Hashem. Então, amados, né? Com os comentários de Rashi, a nossa aliada de hoje, né? Ela fala da seguinte forma, né? Na continuidade da descendência de Caim. Contando-se Caim como a primeira geração, Lemer foi a sexta geração e os seus filhos a sétima geração. Assim que os filhos de Lemer nasceram, chegou a hora de vingar-se de Caim. No ano 130, né, um pouco antes, Deus novamente removeu a imagem divina de Caim, dando-lhe a aparência de um animal. Lemer era cego e seu filho Tubal-Caim o guiava. Certa vez Tubal-Caim avistou Caim e assustou-se. Então ele disse a Lemer que atirasse uma flecha contra ele. Lemer assim fez e matou Caim. Quando soube que tinha feito, Lemer bateu as palmas das mãos de tristeza. Porém, com esse movimento, golpeou seu filho Tubal-Caim e também o matou. Suas esposas furiosas recusaram-se a coabitar com ele. Lemer disse às suas mulheres: Adá et Silá, ouvi a minha voz, mulheres de Lemer. Escutai a minha fala. Acaso eu matei um homem, que era o caso de Caim, o ferindo, e um menino, que era o caso de Tubal-Caim, o contundindo? Acaso os matei intencionalmente? Ele era cego. Se Caim, que cometeu assassinato, seria vingado após 7 gerações, então para Lemer, que só cometeu homicídio sem intenção, o adiamento da punição por Deus certamente deverá ser de muitas vezes 7 gerações. Portanto, não vos preocupeis, vossos filhos não serão punidos por minha causa. Então as mulheres de Lemer se negaram a coabitar com ele, uma vez que já tinham cumprido a exigência mínima de ter filhos, mas por outro motivo também elas tinham conhecimento do juramento de Deus de punir Caim após 7 gerações. Então puseram-se equivocadamente que isso significasse que todos os seus filhos seriam mortos e não desejavam ter mais filhos, só para vê-los morrer. A isso Lemer respondeu: acaso eu matei Abel, que era um homem em maturidade e um menino em anos de vida, o ferindo e o contundindo para ter de ser punido? Se Caim, que assassinou Abel, seria vingado após 7 gerações, então para Lemer, que não o assassinou, o adiamento da punição por Deus certamente deverá ser de muitas vezes 7 gerações. Então, o raciocínio errôneo de Lemer não impressionou suas mulheres. Elas compreenderam que tal argumento significaria que Deus jamais cumpriria o juramento que fizera a respeito dos descendentes de Caim. Portanto, Lemer queixou-se a Adão de sua recusa de coabitar com ele.
E Adão lhes disse que elas não deveriam preocupar-se com as complicações da justiça divina e assim obedecer ao mandamento de Deus de manter as suas relações conjugais incondicionalmente. Em resposta, elas o repreenderam por ter se separado de Eva desde o pecado, isto é, por 130 anos, contradizendo frontalmente o seu próprio conselho. Então Adão admitiu seu erro e voltou para ela, ou seja, depois que eles foram expulsos do paraíso, Adão ele ficou 130 anos, segundo os nossos sábios, né, sem coabitar com Eva, por causa da questão do pecado. E nesse momento, então, ele reconhece o seu erro, e ele faz techuvá, e ele retorna à sua esposa Eva, e aí então eles vêm coabitar, né? E agora com mais paixão do que antes. Então ela deu à luz um filho, e ela lhe deu o nome de Shet, dizendo, porque Deus me concedeu, que concedeu no hebraico é Shat, então ela colocou o nome de Shet. É outro descendente em lugar de Abel, a quem Caim matou. No ano de 235, né, a contar da criação, um filho também nasceu para Sete. Deu-lhe o nome de Enosh. Então, durante a vida de Enosh, o nome de Deus foi invocado profanamente. Segundo os comentários de Rashi, neste versículo 26 aqui, do capítulo 4, né, que fala que exatamente na geração de Enosh, o nome de Deus foi invocado profanamente. Então aqui, segundo Rashi, ele comenta dizendo que Enosh, né, e os seus filhos, eles concluíram que os astros, né, era uma questão para serem realmente louvados e reverenciados. Então, na concepção de Enosh, né, de forma errônea, né, ele concluiu que a vontade de Deus era que os astros, os elementos, né, dos céus, eles eram para ser honrados, reverenciados e adorados. E aí então ele começou a construir realmente a idolatria no formato dos astros, e também começou a construir templos, né, para esses ídolos formados pelas mãos humanas, e assim começaram então a oferecer sacrifício e a prostrar-se diante desses ídolos, né, que erroneamente Enosh chegou nessa conclusão. Então, Deus, vendo esta questão, né, ele deu uma demonstração que aquilo estava errado, e segundo Rashi fala que na época, né, Deus ele parcialmente permitiu que houvesse uma inundação no mundo para chamar a atenção dos idólatras que estavam no caminho errado, mas eles não se atentaram a isso, ficaram com seus corações endurecidos, suas mentes realmente encobertas, né, pelo engano e dominadas por ela. Então mente e coração não viram o sinal de Deus e cada vez mais se entregaram à idolatria. Então, nesse sentido, né, Rashi fala que devido à impertinência dos corações em reconhecer o erro, então ele percebeu que realmente, Deus, né, percebeu que realmente a idolatria, né, realmente já estava dominando completamente aquela geração, estava associada a eles já, né, de forma intrínseca, e realmente Deus viu que a humanidade estava tão fortemente, né, convicta da veracidade da idolatria como algo certo, que ele viu que precisaria realmente purificar de forma radical o mundo. E aí nós vamos ver um pouco mais à frente a questão do dilúvio, ok? Então, a Torá, ela vai nos dar, né, realmente a questão da descendência de Noé, para nós podermos nos localizarmos nesse sentido. Então, entrando no capítulo 5, né, esta é a crônica dos descendentes de Adão, que se inicia no dia em que Deus criou Adão. Deus o fez à semelhança de Deus,
nas 10 primeiras gerações. Os descendentes de Adão tinham vida extraordinariamente extensa em comparação com as gerações que viriam posteriormente. Isso aconteceu porque naquela época Deus tratava o mundo com benevolência, e isso aconteceu porque também naquela época, né, o mundo ele precisava desta benevolência divina, sem levar em consideração os méritos, né, humanos. E isso mudaria posteriormente, como veremos aí mais para frente. Então Deus criou, ele criou Adão primeiramente como ser andrógeno, macho e fêmea. Ele abençoou ambos os aspectos desse primeiro ser humano e os nomeou conjuntamente. Adão no dia em que foi criado dessa forma. Em seguida, Eva foi separada da sua metade masculina desse ser, que manteve o nome Adão, né? Então, é aquilo que foi comentado ontem, né? Então, macho e fêmea, Deus os criou como um ser humano, né? Então, eles estavam colados, né? Pelas costelas e pelas costas, né? Então, um não via o outro. Então, Adão viveu 130 anos e teve um filho à sua imagem e semelhança, no qual deu o nome de Shet. Adão viveu 800 anos depois que teve Shet, e ele teve outros filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e ele morreu. Shet viveu 105 anos e teve um filho, Enosh. Sete viveu 807 anos depois que teve Enosh, e ele teve outros filhos e filhas, né? Todos os dias de Sete foram 912 anos, e ele morreu no ano 1042 a contar da criação. Enosh viveu 90 anos, teve um filho de nome Cainan, viveu 815 anos depois que teve Cainan, e também teve muitos outros filhos e filhas. Todos os dias de Enosh foram 905 anos, e ele morreu no ano 1140 a contar da criação. Aí veio Cainan, né, que teve um filho, Mahalalel, viveu 840 anos depois que teve Mahalalel, e ele teve também muitos outros filhos e filhas. E todos os dias de Cainan foram 910 anos. Mahalalel viveu 65 anos, teve um filho chamado Yered, quer dizer, teve um filho, é o primogênito, ok? Por isso que depois fala que teve muitos outros filhos e filhas. Então vem o nome do primogênito. Por isso que é citado o nome do filho primogênito. E todos os dias de Mahalalel foram 895 anos. Ele morreu no ano 1290 a contar da criação. Yered viveu 162 anos, e ele teve um filho de nome Enor. Yered viveu 800 anos, quando teve o filho Enor, e ele teve muitos outros filhos e filhas. Todos os dias de vida de Yered foram 962 anos. Enor viveu 65 anos. Ele teve um filho chamado Matusalém. Diferentemente do resto da humanidade nessa época, Enor andou com Deus, isto é, ele era justo. Ele viveu 300 anos depois que teve Matusalém, e ele teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Enor foram 365 anos. Enor andou com Deus, porém Deus notou que ele já não era capaz de resistir à tentação de pecar, e o recompensou por não ter cedido à tentação até esse momento, retirando-o do mundo antes do tempo previsto para a sua morte. Assim, embora não tenha morrido como o restante da humanidade, ele não estava mais no mundo físico, pois Deus o levara vivo diretamente para o além. Aqui nós encerramos então a nossa sexta leitura. Rapidamente, né, amados, o princípio, né, da humanidade, a existência, né, longa de vida,
dos primeiros seres humanos. E com essa questão, né, fala o nome do primogênito e depois e ele teve outros filhos e filhas, né? Segundo os nossos sábios, eles falam que a gestação nesta época não era como o dos nossos dias, 9 meses, né? A gestação ela acontecia em questão de algumas semanas e dava à luz após algumas semanas e não 9 meses. Então, o ciclo da mulher nesses dias de dar à luz era algo muito rápido. Então, por isso que realmente a mulher ela tinha muitos filhos e filhas, né? E o mundo foi sendo habitado dessa forma, né? Então, as famílias iam crescendo rapidamente, então aí os povos iam se expandindo também rapidamente, ok? Então, essa é uma observação que os nossos sábios fazem aí, tá? Quanto à questão de Enor, né, mais conhecido como Enoque, né, andou com Deus e por isso Deus o levou consigo. Então nós temos aí que durante 65 anos, Enor, pai de Matusalém, também conhecido como Matusalém, né, o ser humano que mais viveu. Nesse sentido aqui nos fala que Enor ou Enoque, né, ele andou 365 dias de forma normal, né, como um ser humano normal. E ele coabitou com a sua esposa, e o primogênito foi Matusalém, que viveu 969 anos, foi o cidadão que mais viveu. E depois que Enor ou Enoque teve Matusalém, então ele andou com Deus 300 anos. Isso significa que ele se entregou completamente a servir a Deus, certo? Mas aí estava chegando num ponto que Deus viu que ele poderia não resistir mais às tentações. Então, como recompensa pelo seu mérito de andar com Deus, então Deus o levou para si, muito, ou seja, né, como diz aqui o comentário de Irache, né, Deus o levara vivo diretamente para o além, ok? Então, nós temos aqui no princípio, realmente, muitas coisas interessantes. Não vamos ficar aqui procurando pelo em ovo, como foi dito aí ontem, ok? Então, vamos no nosso arroz com feijão, que é muito importante nós fazermos a nossa base sólida para podermos edificar as nossas vidas na Torá, nas 7 leis de Noah, né? E cada vez mais servindo a Hashem como precisamos servir. Então, a mensagem fundamental aqui, antes de entrarmos no Shabat, ela está numa conexão com o Shabat Bereshit. E nós vamos aqui, então, dentro dessa questão do Shabat Bereshit, nós vamos ver o que o sábio Tzemach Tzedek, né, nos fala sobre essa questão, o Shabat Bereshit. O Shabat Bereshit, para darmos uma boa pista aí, significa posição, significa condição, a forma em que nós nos apresentamos nesse Shabat. Então, a grande mensagem no princípio, Bereshit, né, é exatamente o quê? Uma moradia para Deus. Então, segundo os nossos sábios, né, o rabino Eli Toger, né, adaptado do Sefer Hassiros 5.751, no parágrafo 62, ele nos fala sobre o propósito e sua realização. Quando uma pessoa é enviada para cumprir uma tarefa, o objetivo deve ser claramente delineado. Às vezes, entretanto, somente uma insinuação é fornecida. A pessoa encarregada com a missão não recebe todas as instruções de forma explícitas, claras. Em vez disso, cabe a ela descobrir o propósito por conta própria, né? Aquela questão, é dada uma missão, nem tudo está claro, ela tem que ir no seu dia a dia descobrir realmente
o propósito da sua missão, fundamentalmente, por conta própria. Por que alguém escolheria dar instruções dessa maneira? Não de forma clara, objetiva, transparente, por assim dizer, você é A, B, C e D, então você faz isso, mais isso, patati, patatá, pronto. Então a pessoa, ela pega, vamos dizer assim, o script, né? E ela vai seguindo o script. Então, por que essas instruções não vieram desta forma? Quando a intenção do exercício é não somente o cumprimento da missão, mas também o crescimento espiritual do agente, então quando a intenção ela está não apenas no exercício, mas também quanto à questão do crescimento espiritual, então as instruções não deveriam ser mais claras? Então os nossos sábios respondem: se o objetivo da missão fosse detalhado, seria negado ao agente, que somos nós, a oportunidade da descoberta. E assim seus esforços perderiam muito o seu valor. Ou seja, Deus, ele quer que nós tenhamos mérito em podermos ter a oportunidade de descobrirmos realmente no nosso dia a dia o propósito do que significa uma moradia para Deus. Então, por isso, às vezes a pessoa fala assim: puxa vida, Deus poderia ser mais claro, seria mais fácil de fazer. É exatamente isso que Deus não quer. Ele não quer que você venha enxugar gelo. Ele não quer que você venha empurrar melancia morro abaixo. Ele quer que você vai carregar a melancia morro acima. Os primeiros passos, a melancia é leve, suave. Mas depois de alguns passos, a melancia é pesada. E aí você vai ter que buscar no mais íntimo do seu ser forças que vão superar a sua canseira para que você possa chegar ao topo com a melancia nos seus ombros e chegar lá em cima e entrega a melancia ao destinatário. E aí então, parabéns, você venceu a dificuldade, você venceu a canseira, você venceu a tentação de desistir, você venceu a tentação de pegar a melancia, jogar morro abaixo e que se dane tudo. Você foi um vencedor. É isso que Deus quer falar para cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos méritos da conquista, da descoberta. E à medida que nós vamos descobrindo, nós vamos tendo mais estímulo, mais força, mais ânimo, mais coragem, mais ousadia de continuar em frente. Ok? Então, quando acontece ao contrário, então a gente realiza o objetivo por si só, friamente, como está escrito no papel, e isso desperta mais do que o seu sentimento de dever. A revelação toca a fundo dentro dele e ele se torna parte do seu próprio pensamento, quando ele resiste realmente à tentação de desistir. Eu quero mais fácil. Bom, se você quer mais fácil, é um problema seu. Você quer moleza. Vai comer Maria mole. Você não faz força nenhuma para mastigar. Ok? Dentro desse aspecto aí, tem aquele zoom, né, que se intitula Benei Noach, e não analisando corretamente o que foi dito até aqui. Então, de forma errônea, né, como Enoch, lá atrás, que nós vimos, de forma errônea, ele chega à conclusão seguinte: 7 leis de Noach é muito pouco para mim. Eu preciso de mais leis. Então aí entra aquela questão do egocentrismo, a egolatria, e o Benei Noach, né, por uma interpretação errônea,
ele desafia Deus. Ele ousa blasfemar contra Deus. Ele ousa dizer que Deus está errado ao dar aos não-judeus 7 leis universais para um mundo melhor. Entendeu? Então, ideias semelhantes se aplicam em relação à criação do mundo de Deus. Quando a Torá descreve a criação, as suas primeiras palavras não foram haja luz. Em vez disso, ele fala de um vazio e escuridão. Ele fala de caos, como está escrito lá em Bereshit 1:2. Por quê? Assim ele começou a criação? Os nossos sábios explicam que o motivo de Deus ao criar o universo foi um desejo por uma moradia nos mundos inferiores. Ou seja, o nosso planeta Terra é o mundo mais inferior dentro desse universo. Tanto é que à medida que você vê dentro da nossa própria galáxia, né, a dimensão do nosso planeta Terra em comparação com os outros planetas que estão aí dentro da nossa galáxia, aí, você vai ver que o nosso planeta ele é um grão, ou menos que um grão de areia na imensidão da galáxia, né? Então, tá aí. E também, o mundo inferior significa também que o nosso planeta Terra é o mais vil, é o mais profano, mundano que tem. Mas Deus quis fazer aqui a sua morada, por isso que o Jardim do Éden foi edificado aqui, nesse planeta. O objetivo de Deus, no princípio, era fazer deste mundo a sua moradia, ok? Então, uma moradia significa um lar, um lugar onde a essência de alguém se manifesta. Por que os sábios falam que o lar é um lugar onde a essência de alguém se manifesta? Porque em casa você é o que você é, diferente daquele lá de fora. Por isso que ser um verdadeiro, dentro do nosso aspecto, ser um verdadeiro Benei Noach, o maior desafio é dentro de casa, junto com a família, porque aí você está completamente nu diante de si mesmo, diante de Deus e diante da sua família. É o lugar mais difícil de ser fiel. Por quê? Porque, como diz os nossos sábios, o lar, né, a moradia que significa um lar, é um lugar onde a essência de alguém se manifesta. É onde a pessoa está à vontade. Ninguém está me vendo. Entendeu? Ninguém está me vendo. Então eu estou dentro de casa, eu estou dentro da minha casa, eu estou dentro do meu lar. Então a pessoa, ela se mostra quem realmente é. Entendeu? Então por isso, o nosso verdadeiro testemunho, ele começa dentro de casa, junto com a família, para depois ser externado lá fora. Por que o Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele fala que a luz que há dentro da tua casa, ela não pode ficar dentro da tua casa, ela tem que ser expandida aos vizinhos e toda a rua. Se a luz que há dentro da tua casa não ilumina a rua em que você mora, tem alguma coisa errada. Ou seja, se você não expande do interior da sua casa a luz divina que precisa estar presente dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua vida e na vida dos seus, e não sai para fora, não ilumina para fora, tem alguma coisa errada. Se fantasiar de Benei Noach, de crente, para o lado externo, é muito fácil. Dentro de casa é o maior desafio. Você vence esse desafio, então externamente vai ser mais fácil. Ok? Então, por isso, a expressão mundos inferiores se refere ao nosso universo material, no qual a divindade não pode normalmente ser percebida. É você que tem que se revelar.
Deus quer que sua moradia seja uma parte integrante desses mundos inferiores. Sua intenção não é anular as limitações de nossa existência material, mas em vez disso, manifestar a si mesmo dentro daquelas limitações. Lembra do princípio da nossa paraxá? Bará, criou, e o sentido adicional para bará, criou, é colocado fora. Ou seja, Deus criou para fora a criação, tudo. Ou seja, aquilo que estava na mente de Deus, ele criou para fora. Então a primeira coisa que ele fez foi a Torá, o projeto de Deus. Então ele trouxe para fora da sua mente, do seu coração, o seu projeto, a Torá. Depois disso, ele veio externar ainda mais, de forma visível, palpável, o universo. Então ele criou para fora, ok? Depois nós vimos também, além disso, Bará criou fora, né? Criou barra fora. Nós vimos também a questão de Bará estar conectado com Bari, que significa saudavelmente. Bari significa saudavelmente. Ou seja, Deus criou para fora, de forma saudável, o universo. E agora, essa tarefa, depois do pecado de Adão, né? Depois disso daí, Deus, ele confiou ao ser humano, essencialmente ao povo judeu, e ao povo Benei Noach, que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então ele confiou essa tarefa, criar para fora de forma saudável a revelação divina. Ou seja, Deus confiou agora a nós que ele, como está oculto, então ele confiou a nós esta obra da criação, criar para fora de forma saudável a revelação divina, a presença divina que está em todos os lugares, que está em todas as coisas, que está em todo ser humano. Então, agora isso está confiado a nós para trazermos para fora a presença divina. Veja a tarefa gloriosa que Deus deu a nós. Então, dessa forma, os opostos se encontram. Se Deus tivesse iniciado a criação com luz, se ele tivesse criado um mundo que o reconhecesse prontamente, né, sem esforço algum, toda a existência estaria unida a ele. Não haveria mundos inferiores. Este não foi o desejo de Deus. Deus quer que o homem, né, exista no universo que por sua própria natureza parece separar criação de seu Criador. E a intenção é a de que o homem perceba a conexão por si mesmo, o quanto que ele depende de Deus. Deus quer que de fato o homem, o ser humano, realmente descubra em si mesmo, no seu interior, que ele precisa de Deus e que ele precisa trazer para fora de forma saudável exatamente a presença divina, a luz divina, a sua palavra, para que o mundo seja transformado na moradia de Deus. Então Deus quer que nós tenhamos este mérito. Então, como diz Isaías capítulo 11, verso 9, o mundo será preenchido com o conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o leito do oceano. Então, esta é a nossa tarefa de trazermos o conhecimento de Deus para fora. Para que os mortais atinjam tais alturas, é necessário uma fusão de opostos. E é em tal fusão que a essência de Deus ela é revelada. Pois ele não preste atenção nisso para você ver, no bom sentido, né?
Que loucura é essa? Né? No bom sentido, óbvio. Né? Então vejam bem o que os nossos mestres dizem. Então, uma fusão de opostos, né? E é em tal fusão que a essência de Deus é revelada. Porque Ele, Deus, Ele não é nem luz e nem escuridão. Deus não é nem luz e nem escuridão. Mastiga isso. Ele também não é nem finito e nem infinito. Entenda isso. Nenhuma qualidade mundana, nem sua antítese pode definir Deus. Quando nós falamos que Deus é luz, é o máximo que nós, seres humanos, podemos chegar para dizer Deus é luz. Mas isto é insignificante diante da realidade. Quem é Deus? É isso que nós precisamos entender, ok? Então, falar que Deus é luz é, na linguagem humana, infinitamente pequeno para revelar quem é Deus. Mas na nossa linguagem, no nosso entendimento humano, o máximo que nós podemos chegar é Deus é luz, ou fonte de luz. E essa é uma comparação ainda mundana e pequena para com Deus. Quando nós chegamos nessa questão, Deus não é nem finito e nem infinito, na nossa linguagem humana é a mesma coisa. O máximo que nós podemos chegar para entendermos que Deus, ele de fato não tem nem princípio nem fim, é infinito. Deus é infinito. Por isso que nos fala En Sof, a Kabbalah, o infinito. Por que é o infinito? Porque o infinito é diferente de infinito. Infinito, e assim também, né, quando nós falamos Deus é luz, a luz. Então nós estamos usando um artigo antes, a luz, o infinito. Porque estamos na linguagem humana, nós estamos expressando algo que é simplesmente sublime na sua expressão. Ou seja, Deus é a luz. Ou seja, nada tem para comparar a Deus além da luz que nós conheçamos. Entendeu? Quando nós falamos Deus é En Sof, o infinito, é porque nós não conhecemos uma outra linguagem além o infinito para dizer a esse respeito de Deus. Entendeu? Então, quando você fala, quando você ouve, quando você estuda, Deus é a luz, Deus é o infinito, tenha isso em mente. É o máximo onde nós podemos chegar. Mas Deus está muito, muito, muito e muito e muito além disto. É isso que nós precisamos compreender, ok? Então, por isso, qualquer definição ou qualidade ou qualquer tipo de antítese ou coisa comparada para definir Deus é simplesmente insignificante. Quando, entretanto, nós vemos duas qualidades aparentemente contraditórias se unindo, nós podemos apreciar que isto é possivelmente somente porque ele manifestou a si próprio. Então, ele se manifestou a si próprio. E nesse sentido aí, é a forma com a qual ele se, por assim dizer, que ele se revelou ao ser humano. Né? Então, é nesse sentido. Então, para assegurar que os mundos inferiores seriam capazes de se transformarem em uma moradia para Deus, ele embutiu dois elementos distintos dentro da criação desde o princípio. Assim, em relação à leitura da Torá, nós temos Bereshit. E agora nós vamos descobrir um outro detalhe sobre Bereshit. Porque aqui os nossos mestres trazem para nós o que?
dois elementos distintos dentro de Bereshit, no princípio. Vejam bem, no hebraico falamos Bereshit, uma palavra só. Na sua tradução, por assim dizer, nós falamos no princípio. Aí nós temos duas palavras. Vamos ver então o que os nossos mestres falam com referência a isso, ok? Lembrando sempre que no princípio, no início, são duas expressões judaicas usadas para Bereshit, ok? Então vejam bem, a palavra Bereshit, no princípio ou no início, é como se implorasse: extrapole sobre o meu significado. Então, aqui os mestres vão de uma forma um pouco mais profunda, daquilo que nós podemos compreender, obviamente. Então, Bereshit é como se estivesse implorando: extrapole sobre o meu significado. Ou seja, vá além de Bereshit. Vá além de no princípio ou no início. Explore. E os nossos mestres assim o fizeram. Então, a palavra ela pode ser lida como B, espaço, Reshit. Duas palavras. B, espaço, Reshit. Nesse sentido, nós temos aqui, segundo os nossos mestres, duas entidades que são chamadas de início. As duas são chamadas de início. B, espaço, Reshit. Como nossos sábios comentam, a criação é, em consideração a Torá, que é referida como o início de seu caminho, né? Então, a Torá, ela se refere início de seu caminho, pois em consideração aos justos, que são referidos como o início de sua colheita, certo? Início de sua colheita. Em sentido expandido, se aplica a todo o povo judeu, como está escrito em Isaías, capítulo 60, verso 21. Tua nação é só de justos. A tua nação é só de justos, certo? Então, por isso fala sobre aqui os sábios o início da colheita, de sua colheita, da colheita do Eterno. E em contexto semelhante, os nossos sábios declaram que tanto o povo judeu e a Torá antecedem o mundo, ou seja, dentro do projeto de Deus, dentro da concepção divina, antes de se criar, formar qualquer coisa, a Torá e o povo judeu já eram conceitos de Deus. É isso que nós precisamos entender. Isso não quer dizer que houve uma precedência no tempo, pois o tempo e o espaço não existiam antes da criação. Então aqui não é uma questão de você se querer, né, se localizar em questão de tempo, porque não existia tempo. Porque ainda não tinha sido criado nada, só ele existia, só Deus existia. E dentro de Deus, numa linguagem humana, dentro da mente de Deus, do coração de Deus, já existia o conceito de Torá e povo judeu. Já existia essa realidade. É isso que os sábios querem trazer para nós, ok? Então, por isso, em vez disso, o conceito de precedência enfatiza o potencial espiritual único do povo judeu e da Torá, justamente por causa desse conceito que já estava em Deus, Torá e povo judeu. Ao contrário do mundo em geral, que parece existir independentemente de sua fonte divina, parece, né? Porque tudo
com referência ao povo judeu, sempre vem a conexão com a Torá e com Deus. As nações não. As nações não têm essa mesma conexão. Torá e Deus. As nações têm a sua conexão com idolatria, fora da vontade divina. Então parece que as nações existem sem, né, sem a questão de depender de Deus. Parece, é só aparecer, é só aparência, viu, gente? Então, dessa forma, Israel, a Torá e o Santo, bendito seja ele, o nosso Deus, abençoado seja ele, são todos um, ou seja, Israel, Torá e Deus são um. Porque esses já estavam no conceito de Deus, na mente e no coração de Deus. Entendeu? Então toda a alma judia é uma parte verdadeira de Deus, né? Esse conceito já estava ali em Deus, e é isso que nos traz o Tânia no capítulo 2. Essa questão da essência, bem como também a questão de uma parte verdadeira de Deus. E a Torá é a vontade e a sabedoria de Deus, como também é bem frisado no Tânia, no capítulo 4. Já que a Torá e o povo judeu são um com Deus, o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos pelos judeus, ela expressa então o quê? O propósito da criação. Uma mitzvah é uma vela e a Torá é luz. É o que nos fala Provérbios capítulo 6, o verso 23. Então, uma mitzvah, um mandamento, um preceito que é feito, é obedecido, é praticado, é uma vela, é uma luz, né? Assim como a Torá é luz. Luz da Torá, os judeus podem, deste modo, revelar a intenção divina com a qual o mundo foi imbuído e a demonstrar que é a moradia de Deus. Ou seja, através desta unidade, Torá, povo judeu e Deus, Torá, povo judeu, é um só. É através dessa realidade que Deus quer revelar para as nações que o globo terrestre, que o nosso universo, é o lugar para ser a moradia de Deus. Então, as nações, elas têm um papel muito importante para a concretização desse projeto de Deus. Por isso que Deus levanta e levantou através dos tempos sempre Benei Noach, para fazer parte da configuração junto com o povo de Deus, o povo judeu, para juntos, ombro a ombro, estarem transformando este mundo na moradia de Deus. Então, Deus, Torá e o povo judeu, que são uma só entidade, por assim dizer, né? Ou seja, a fusão, né, faz com que se torne um só, né? Então, isso faz com que possa ser somado ao povo judeu os não-judeus, os Benei Noach, através do quê? Do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nós somamos com o povo judeu para fazermos parte desta realidade espiritual. A dona Edna chegou aqui baixinho e falou assim: você precisa molhar a garganta, e trouxe um café. Muito bom, hein? Desculpa aí, hein, aos que tem esta boa inveja. Tomar um cafezinho com a gente. Baruch Hashem, ok? Então, amados, vejam bem que nesse sentido, Deus ele nos chama para sermos parceiros de Deus, da Torá e do povo judeu.
estarmos sendo ali juntos, lutando, labutando, trabalhando pela tarefa suprema de transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Então Deus está nos chamando para esta parceria, né, no seu projeto. Por isso, nesse sentido aqui, né, cada brilho de luz, ela acende outros pontos de luzes. Por isso, você sempre precisa estar assim, puxa vida, se eu brilhar, tem mais gente ao meu redor que vai brilhar também, que vai dar luz também. Então você precisa romper este véu, trazer para fora a luz divina, a presença divina, a Torá, o amor para com a Torá, para com Deus e o povo judeu. Não somente você brilhará, mas aqueles que estiverem contigo, dentro da sua casa, ao seu redor e etc e tal, certamente uma boa parte vai brilhar contigo nessa tarefa maravilhosa. Então, uma pequena luz, ela afasta uma grande quantidade de escuridão. O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele expressou isto baseado no Tânia, no capítulo 12, que nos fala esta realidade. Uma pequena luz afasta uma grande quantidade de escuridão. Por isso que o mundo ainda não foi destruído. Você fala assim, puxa vida, o mundo está ruim, está mal, está perverso. Mas não foi destruído por quê? Porque uma pequena luz dissipa uma grande quantidade de escuridão. Judeu, Bnei Noach, que pratica um pequeno mandamento que possa aparentar ser, nessa sua atitude, ele faz com que uma grande escuridão seja dissipada. Por isso que o mundo ainda não foi destruído. Porque não tem mas tem milhões de luzeiros de Deus que estão brilhando nos quatro ventos do nosso planeta. Tenha certeza disso. Continuando, o nosso mestre Tzemach Tzedek, ele costumava dizer, né, como está citado em Likutei Sihos, volume 20, e o parágrafo 556. Tzemach Tzedek costumava dizer, de acordo com a postura que adotamos em Shabbat Bereshit, chegamos ao âmago do nosso Shabbat Bereshit. De acordo com a postura que adotamos em Shabbat Bereshit, todo ano a seguirá, pois todo ano é uma renovação do ciclo da criação. Ou seja, quando você se posiciona no Shabbat Bereshit, que é o pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, a forma com que você se posiciona diante de Deus, diante da Torá, diante das 7 leis de Noah, diante do povo judeu, isso seguirá você durante todo o ano 5783. Por isso, o Shabbat Bereshit, que é o primeiro Shabbat, no início do novo ciclo dos estudos de Torá, a nossa postura para com Deus, a Torá, 7 leis universais, ou 7 leis de Noah, e o povo judeu, é importante, porque é isto que vai nos seguir durante todo o ano 5783. O Zohar, o livro do esplendor, né? Ele nos fala da seguinte forma: Deus olhou na Torá e criou o mundo.
O homem olha na Torá e mantém o mundo. Por isso que o mundo não foi destruído ainda. Mesmo diante do seu olhar mais para as questões negativas e destrutivas do que olhar para as coisas positivas e construtivas. Uma pequena ação de luz dissipa uma grande escuridão. Uma pequena atitude de justiça dissipa uma grande quantidade de injustiças. E começa-se a estabelecer justiça. Por isso que você não pode, em hipótese nenhuma, fazer associação, sociedade. Você não pode, em hipótese nenhuma, estar associado com o crime bíblico, espiritual. Senão você não faz parte de manter o mundo. Como que você vai estar dentro do plano divino? Veja bem o que diz o Zohar, o livro do esplendor. Deus olhou na Torá e criou o mundo. Beleza, Deus criou o mundo. A continuidade diz: o homem olha para a Torá e mantém o mundo. Mantém o mundo. Para que o mundo possa ser transformado na moradia de Deus. Para que você possa trazer para fora a luz divina. Como que você pode se associar com o crime? O crime bíblico. Onde diz, não assassinarás. Como que você pode estar associado com ideologias que aprovam a morte de inocentes no ventre de sua mãe? Você está olhando para a Torá? Ah, desculpa, você pode dizer assim: eu só olho para Deus e a sua palavra, eu não misturo com política. Será? Então quer dizer que politicamente você se associa com o crime bíblico, você se associa com o assassinato, porque aqueles que apoiam o assassinato apoiam a morte de inocentes no ventre de sua mãe, ok? Então você apoia essa ideologia, você apoia aqueles que defendem isso. Aí depois você vem para dentro da sua casa, aí você veste a fantasia de Benei Noach, de temente a Deus, e vai ler a Torá, e vai fazer as preces com esse crime nas suas costas? Deixa de ser idiota. Deixa de ser hipócrita. Não roubarás. Mas você se associa com o crime de roubar. Mas está escrito na Torá. Nós não estamos falando nada fora da Torá. Ok? Então, não apele. Reflita. Aí você se associa com aqueles que defendem a impunidade. O que tem de mais roubar, né? Um celular de alguém, matar alguém, um jovem estudante que tem uma vida inteira pela frente, né? Que tem de mais, né? Roubar um celular e matar um jovem estudante? Matar ele e gerações que dele proveria. Ah, não, mas isso daqui é uma coisa e Torá é outra coisa. Aí você apoia os que apoiam estas injustiças, esses crimes, e depois você entra na sua casa, se fantasia de crente, se fantasia de Benei Noach, se fantasia de santo, vai ler a Torá, vai fazer preces, como se nada tivesse acontecido. Mas o Zohar, o livro do esplendor, né?
nos fala aí exatamente isso. Deus, ele olhou na Torá e criou o mundo. O homem olha na Torá e mantém o mundo. Todo ato negativo e destrutivo, a intenção é destruir aquilo que Deus criou. É destruir a humanidade do ser humano. E você vem dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Loucura. Simplesmente pensar assim. Como que você vai manter o mundo? Olhando para a Torá? Obedecendo para nós não judeus as 7 leis universais, as 7 leis de Noé, que está na Torá. Nós estamos na continuidade do trabalho e do projeto de Deus. Agora que nós começamos novamente o estudo da Torá, neste Shabbat Bereshit, nós temos o potencial de renovar a criação. Como que você vai renovar a criação se você mata, assassina, rouba, mente? Como que você vai renovar o potencial da criação olhando para a Torá se você dá uma de omisso? Eu só quero saber de Torá. Eu não quero saber o que está acontecendo lá fora. É? Ledo engano. Nós temos o potencial de renovar a criação e levá-la ao seu objetivo supremo. Qual que é o objetivo supremo? Transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Quando o Mashiach, o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, ele vai lutar as guerras de Deus. Ele vai, junto com o exército de Israel, lutar contra as associações dos exércitos das nações que marcharão contra Israel, contra o povo judeu. Você acha que o Mashiach vai entregar flores para esses exércitos? Você acha que Mashiach vai chegar e falar paz e amor e tudo bem? É bom você rever seus conceitos. É bom você ler, pesquisar e estudar. Por isso, como diz o Tzemach Tzedek, de acordo com a postura que adotamos em Shabbat Bereshit, todo ano a segue, pois todo ano é uma renovação do ciclo da criação. Que nesse ciclo, que Mashiach possa se revelar a qualquer momento e que seja a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Ok? A Solange Cândido, aqui da região de Ribeirão Preto, Santa Ernestina, interior de São Paulo, está dizendo palavras fortes. Que você, família, tenha um Shabbat Shalom Bereshit maravilhoso e que sejam sim palavras fortes, porque afinal de contas nós estamos numa guerra. E a guerra não é para os fracos, medrosos e covardes. Vamos em frente? Shabbat Shalom, não esqueça que as luzes de Shabbat se acendem às 17 horas e 54 minutos. Hoje, infelizmente, teremos uma noite em branco, né? E amanhã estaremos de volta aí. Shabbat Shalom, até lá.